Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É com imensa alegria nós estamos aqui voltando com os nossos episódios de podcast oferecido pela UERFM. E no dia de hoje a gente vai ter um tema extremamente importante. Iremos abordar aspectos relacionados ao manejo da cirurgia cardíaca segura. Tenho o prazer de convidar a doutora Dinah Hatanaka, vai estar aqui hoje com a gente. A gente vai falar um pouco de cirurgia cardíaca. Dinah, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um imenso prazer. A gente queria escutar um pouco, que você falasse quem é a doutora Dinah. Você tem já um reconhecimento dentro da anestesia com cirurgias de alta complexidade. Como é que a doutora Dinah acabou entrando nesse ramo de alta complexidade? Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que a gente gosta muito e acha bem importante. Eu me formei na Unifesp, então fiquei lá 2 anos na preceptoria e desde a preceptoria eu gostava de fazer essas cirurgias maiores e mais complexas, né? Depois de um tempo eu fui trabalhar com o Alexandre Teruya, que é meu chefe e o CEO lá do nosso hospital até hoje, e a equipe dele fazia muito transplante de fígado, então aí foi o auge da nossa complexidade, assim. E com o tempo, mais ou menos em 2009, começaram as cirurgias cardíacas, as cirurgias robóticas, a gente entrou por aí. Em 2010 a gente começou a fazer as cirurgias robóticas e aí, assim, a gente acabou ficando bastante nessa parte das cirurgias cardíacas também. Então foi meio assim que começou a nossa história. Que legal. E como você vê hoje a cirurgia cardíaca no Brasil em relação ao mundo? Como é que está posicionado em termos de segurança o nosso cenário dentro do Brasil, pensando tanto em público como privado, né? Uhum. Se a gente for ver, a maioria das cirurgias cardíacas no Brasil são feitas pelo SUS. E aí, eu acho que no Brasil a gente tem um mundo de diversidade, né? A gente tem desde centros que estão super preparados e podem ser comparados aos maiores centros de excelência do mundo e outros lugares que não são bem assim, né? Mas eu acho que cada vez mais todo o cuidado perioperatório, tanto dos anestesistas quanto dos intensivistas e até os cirurgiões estão buscando cada vez mais uma atualização em busca da segurança. Então eu acho assim que talvez a gente não esteja muito atrás do resto do mundo, mas eu acho que a gente tem que correr atrás dessa disparidade mesmo de cuidados interregionais ou entre público e privado, né? E a coagulação é um dos lugares que eu acho que a gente tem bastante para agregar em segurança. Perfeito. E quando a gente pensa, né, pensando agora um pouco no lado do paciente, né, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, como é que é esse envolvimento, né, o estresse da família, questão de anemia, cuidados relacionados a isso. Como é que seria o papel do anestesista e do próprio cirurgião cardíaco nesse primeiro passo de um paciente que vai ser submetido à cirurgia cardíaca? Bom, acho que a cirurgia cardíaca, ela sempre vem junto com essa aura, né, de ser uma coisa muito grande. Eu acho que é uma das cirurgias que os pacientes têm mais medo. E tem a questão de entrar em circulação extracorpórea. Então, assim, é uma cirurgia que agrega muito risco em termos de sangramento mesmo. Então, eu acho que o paciente tem que estar bem orientado quanto aos riscos e quanto às coisas que a gente pode fazer em termos de prevenção do sangramento, né? Então, avisar, ó, a gente vai fazer exames antes, vamos ver como é que vai estar a sua hemoglobina. Claro que muitas vezes o paciente não tem muito tempo, né, para a gente fazer esse preparo. E assim, e falar todos os passos que vão acontecer. Então, que vai ter a circulação extracorpórea, que provavelmente a gente vai usar algum método de autotransfusão, se possível, que vamos usar os melhores exames possíveis para detectar e tratar o sangramento, caso aconteça, para que eventualmente a gente possa segurar
né, uma transfusão sanguínea o máximo que a gente puder. Mas, assim, tem que ser tudo bem explicado, porque é uma cirurgia com risco maior mesmo de sangramento, né? Perfeito. Agora a gente pensando especificamente na questão da prática, né? Vamos tentar trazer um pouquinho da prática diária. Então a gente, né, um paciente que vai ser submetido à cirurgia cardíaca, vamos falar um pouco do pré-anestésico, tá? Então assim, a gente sabe, dados da literatura falam que em torno de 30% da população apresenta anemia, que a anemia estaria relacionada a um pior desfecho clínico por predispor o paciente no intraoperatório a maior risco de transfusão de sangue, componentes, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho para a gente essa avaliação pré-operatória em relação ao manejo da anemia. Como é que você vê isso, uma vez que, né, a gente não tem muito tempo, né? Existe papel para o ferro venoso. Queria que você comentasse um pouco dessa questão da anemia mesmo. Certo. Então é bem isso, né? Um monte dos nossos pacientes, eles vêm anêmicos e assim, muitos nem sabiam que tinham algum grau de anemia, né? Hoje a gente tem trabalhado muito com os nossos cirurgiões, no sentido de paciente veio para avaliação e tem indicação cirúrgica, já fazer, né, um painel para estudar a anemia do paciente. Então, além da hemoglobina, a ferritina, a transferrina, né, fazer tudo isso para ver se o paciente é anêmico, qual que é a causa da anemia. Na maioria das vezes, realmente é ferropriva. E aí, a maioria dos cirurgiões já aprendeu a identificar isso e faz a reposição de ferro. E como a gente é justamente isso, a gente não tem tanto tempo, a ideia é que faça de uma reposição venosa, se possível. E aí, o paciente vem otimizado, né, para a cirurgia. Porque pensando justamente no contexto do PBM, o ideal é o quê? A gente conseguir, né, poupar o paciente do uso de um sangue que não seja dele. Então, primeiro otimizar, e é dessa forma que a gente tenta fazer. Às vezes tem a indicação da eritropoetina também, mas lembrar que é uma coisa que leva um pouquinho mais de tempo, então que nem sempre a gente tem esse tempo. E aí tem as outras causas de anemia e, eventualmente, às vezes a gente precisa daí do apoio de um hematologista para nos guiar. Mas, sem dúvida, que essa avaliação, quanto antes puder ser feita para que o paciente venha tratado e otimizado já para a cirurgia, é o ideal. Nem sempre a gente, sendo anestesista, a gente consegue, né, ter esse contato antes com os pacientes e fazer essa otimização do jeito que a gente gostaria. Então, eu acho que um ponto ideal, um ponto importante é a gente educar os cirurgiões, né, a fazerem esse screening, eventualmente conversarem com a gente ou com o hematologista antes do paciente vir para a cirurgia. Sem dúvida. Sem dúvida, o papel do cirurgião aí é fundamental, né? E a gente falando de cirurgia segura, né? A gente sabe que hoje grande parte desses pacientes fazem uso cronicamente de algum anticoagulante, antiagregante plaquetário. Você acredita que existe uma forma da gente trabalhar com um teste laboratorial que possa nos dar uma noção de, olha, esse paciente tem mais risco hemorrágico, menos risco hemorrágico? Como é que você avalia isso em relação aos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente não tem, né, os aparelhos certos para nos ajudar a guiar, a gente vai por aquele tempo. Suspende, sei lá, o AS e o clopidogrel por mais ou menos 10 dias, os novos anticoagulantes, aquela coisa, depende de qual está usando e da função renal, e a gente vai. Só que é super sabido que tem uma intervariabilidade, né? É uma variabilidade interpessoal muito grande da resposta de cada um a essas medicações. Então, assim, para o AS clopidogrel, o que a gente faz lá no nosso hospital é usar o Verify Now. Porque daí a gente tem um jeito, né, objetivo e rápido de saber se o paciente tem um risco aumentado ou não.
Então, mesmo que a gente não suspenda a cirurgia ou não tenha o tempo adequado, né, para suspender, sei lá, é uma lesão coronária muito grave, o paciente está antiagregado ou duplamente antiagregado às vezes, mas não dá para esperar, vai precisar fazer a cirurgia. A gente faz o Verify e pelo menos a gente consegue saber, não, esse paciente tem um risco aumentado e a gente já entra preparado para um paciente que vai ter um risco aumentado de sangramento, né? E às vezes a gente fala, não, ok, é uma lesão estável, é uma lesão que não seja tão grave, e a gente vai fazendo Verify a cada 2 dias, por exemplo, para escolher o tempo ótimo de fazer a cirurgia sem um risco aumentado de sangramento, né? E sobre os novos anticoagulantes, sem dúvida que o 10A vai ajudar muito a gente a fazer essa suspensão, a cirurgia de forma efetiva e segura, porque sem isso a gente fica meio às cegas, porque, né, são drogas que não dá para a gente monitorizar com muita certeza, né, Sim. qual a atividade pelos outros testes convencionais, e sem dúvida que a gente quer diminuir ao máximo o sangramento. Então, acho que esses 2 exames ajudam muito a gente guiar de forma assertiva o momento de suspensão e o momento de operar de forma mais segura. Sem dúvida nenhuma. Acho que essa questão da individualização da terapia é o que traz sucesso para cada paciente, né? Porque, claro que os estudos tentam abranger o maior número, né, uma população em geral, mas quando chega o nosso paciente, né, ele tem uma história única, né? Exato. O peso dele, né, característica genética, né, alimentação, as medicações que ele usa, que ele acaba usando, né? Então, perfeito. Acho que realmente poder utilizar, né, testes como o Verify Now para antiagregantes plaquetários, atividade anti-10A para monitorar resposta dos DOACs, por exemplo, né? Você acredita que se a gente, né, tanto em hospital privado quanto hospital público, se todo paciente que fosse submetido a uma cirurgia complexa, né, de alta complexidade, como uma cirurgia cardíaca, se a gente tivesse um perfil trombótico desses pacientes, né, envolvendo anti-10A, envolvendo o Verify Now, envolvendo o fibrinogênio, eventualmente dedímero, e a tromboelastometria, isso te traria uma segurança maior para predizer riscos de complicações hemorrágicas e trombóticas numa cirurgia de alta complexidade? Isso, eu acho que uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que a gente, às vezes, foca muito no sangramento, né? Mas que a gente precisa pensar que uma complicação muito grave desses pacientes são os eventos tromboembólicos. Então, a coagulação é aquela coisa, se você tratar de menos, o paciente sangra, só que se você tratar de mais, o paciente trombosa. E no fígado era o paciente fechar a artéria hepática do enxerto, e na cirurgia cardíaca ele pode fechar uma coronária ou ele pode fazer um evento isquêmico central. Então sim, a gente precisa prestar muita atenção. Então, se a gente souber desde antes que o paciente já é um paciente, né, que tem um risco trombótico aumentado, ou seja, ele coagula mais, com certeza é um paciente que a gente vai tomar mais cuidado nesse sentido e evitar os fenômenos tromboembólicos no pós-operatório ou até mesmo no intra, né? Então, com certeza seria muito importante também. Excelente, excelente. Bom, estamos entrando numa cirurgia de uma forma bem mais segura, né? Com uma avaliação pré-operatória em que trouxemos o paciente, né, para o foco da atenção, né, trabalhamos com família, essa questão do estresse, né, monitoramos drogas, desenhamos um perfil trombótico. E agora vamos falar um pouco da questão anestésica do intraoperatório mesmo, assim. Dentro da tua experiência, né, como que você vê a importância do monitoramento desse paciente, né? Como é que você monitora, qual é a importância? É importante ou não monitorar as funções orgânicas desse paciente? Uhum. Bom, então, assim, numa cirurgia de grande porte, claro que a gente sempre pensa em todos os exames, né, a gasometria, porque a gente está sempre preocupado com pH, temperatura e cálcio, que no fim vai ter tudo a ver com a coagulação também. E assim, na cirurgia cardíaca, em especial, os
testes viscoelásticos, né, que o Rotem principalmente, são muito importantes e, bom, tem alguns trabalhos mostrando que a gente muda muito o desfecho em termos de sangramento e complicações, né? E até um trabalho grande que mostrou que, eventualmente, a gente pode reduzir a mortalidade nos pacientes quando a gente usa protocolos com testes viscoelásticos, né? Então, nossa equipe, nas cardíacas, a gente usa sempre o Rotem. Ah, perfeito. E vocês têm uma avaliação, como é que você monitora esse paciente? Você consegue ter uma monitoração, por exemplo, da trombolacimetria antes? Em quais momentos que seria o ideal utilizar a trombolacimetria no paciente de cirurgia cardíaca de alto risco? Tá, normalmente a gente não faz um teste basal, mas o que acontece é que a gente entra em SEC. A heparinização normalmente é feita guiada pelo TCEA mesmo, embora a gente saiba que, né, é um teste bem limitado. Mas aí faz a cirurgia antes da saída de SEC, então a gente reverte, né, a heparina com protamina guiada pelo TCA, mas assim que a gente desclampeia e sai de SEC, a gente já manda um Rotem com 4 curvas para o laboratório, né? Depende do hospital onde a gente está. Em alguns hospitais a gente manda para o laboratório. No nosso hospital, a gente tem o Rotem dentro do centro cirúrgico. Então, todo mundo dentro do centro cirúrgico é preparado para fazer esse exame. E mais do que isso, assim que a gente começa a rodar o exame, a gente abre as curvas em tempo real dentro da sala de cirurgia. E a gente costuma usar os resultados de 10 minutos já para guiar a nossa conduta, né? Então, as curvas que a gente faz são o Xtem e o FibTem, já pensando que a maior parte das vezes a gente tem diluição do fibrinogênio, diminuição do fibrinogênio, e a gente acha muito importante, apesar de ter o TCA, fazer o INTEM e o EpiTem, porque a gente sabe que é um método muito mais específico para ver intoxicação por heparina ainda, né? Então, saio de SEC fazendo essas 4 curvas e a partir daí é que a gente trata o paciente conforme os resultados. Perfeito, excelente. Digamos assim, cirurgia cardíaca é uma cirurgia que acaba que tem sangramento, sem dúvida nenhuma, né? Mas como que você, a equipe de anestesiologia e a equipe cirúrgica consegue identificar que aquele sangramento está um pouco estranho, sabe? Que está um pouco a mais do que o esperado e é um sangramento excessivo, ou digamos assim, patológico, né? Como é que é isso na prática? Bom, na prática, a gente tem que ficar o tempo inteiro de olho no campo, né? E conversar muito com o cirurgião. E aí, o cirurgião é engraçado, porque ele consegue ver a qualidade do coágulo, sabe? Ele pega com a pinça e fala, esse coágulo tá frouxo, não tá coagulando. E a gente vê pela quantidade que vai voltando no aspirador mesmo, né? E aí, de novo, nesse caso é muito importante a gente ter o teste viscoelástico. Por quê? Porque a gente sabe que o valor preditivo negativo do teste é muito grande. Então, lá o cirurgião está lá, né, se queixando que está um sangramento aumentado, que ele não está conseguindo operar, que está babando muito, e a gente faz o Rotem, por exemplo, e o teste está normal, então a gente, né, pode afirmar categoricamente, olha, o que está faltando é hemostasia. Ou num paciente que esteja na UTI, por exemplo, precisamos voltar para o centro cirúrgico, porque se o exame está normal, então não é uma coagulopatia, né? E sim falta de hemostasia. Então, esse exame ajuda muito nesse sentido, de você fazer o diagnóstico, bater o martelo. É hemostasia ou é coagulopatia, né? Perfeito. Isso muda a condução do paciente. Agora, digamos, então, perfeito. Então, identificou um sangramento, faz a trombolastometria e diferencia se a causa é mecânica, né, ou se é uma coagulopatia. Digamos que o paciente, então, apresente uma coagulopatia. Qual seria o teu passo a passo para o manejo desse sangramento no intraoperatório? Tá. Então, na cardíaca, a gente, o
o Klaus Gerlinger, né, que faz aquele triângulo, assim, né, ele esquematiza os nossos raciocínios nos sangramentos. Então, na cardíaca, a primeira coisa que a gente tem que excluir é intoxicação por heparina ou heparinização residual. Como é que a gente vai ver? A gente vai ver pelo CT do INTEM e do EPITEM. Então, se o CT do nosso EPITEM, ou seja, você pôs uma heparinase no exame, ele fica menor que o CT do nosso INTEM, então significa que a heparinase tratou o exame. Então, o que vai tratar o nosso paciente é uma dose extra de protamina, né? E eu acho que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a protamina. Então, tratou isso, o sangramento melhorou, então provavelmente era essa a causa. Em seguida, o que a gente vai estudar? O fibrinogênio. Por quê? Porque a gente faz uma baita hemodiluição, né, com o priming da máquina de circulação extracorpórea, e durante a cirurgia, a nossa própria diluição da reposição volêmica vai fazer o quê? Diluir o fibrinogênio. Então, o fibrinogênio é o segundo a hipótese que a gente tem que excluir. Como é que a gente vê isso? Se o A10 do Extem está menor do que 40 e se o nosso A10 do Fibtem está menor do que 10, mais ou menos. Então, o que a gente faz é fibrinogênio, né? A terceira causa que poderia justificar um sangramento é o quê? É a diluição dos fatores de coagulação, principalmente os vitamina K dependentes, 2, 7, 9 e 10, na circulação, na SEC mesmo, né? E como é que a gente vai ver isso? Um CT do Extem aumentado ou um CT do INTEM aumentado. Então, excluiu heparina, excluiu fibrinogênio, a próxima coisa que a gente vai ver é se nosso paciente não está precisando de 2, 7, 9 e 10, que a gente faz ou complexo protrombínico ou plasma. No nosso serviço, a gente usa complexo protrombínico. Em seguida, vem as plaquetas, né? Se o nosso A10 do Extem está menor do que 40 e o nosso A10 do Fibtem está maior do que 10, então a gente pensa em plaquetas. A gente é bem conservador com as plaquetas, porque a gente sabe que aumenta muito, né, as complicações e talvez até a mortalidade dos pacientes. E depois da plaqueta, a gente começa a pensar, então, em fator 13, se a gente já usou mais que 8 gramas de fibrinogênio, aí função plaquetária, que aí a gente poderia estudar de alguma outra forma, e por último, vem o fator 7 ativado, né? Mas o raciocínio que a gente segue é esse, então. Perfeito. E você falou que da importância do meio bioquímico, né? Assim, de pH, cálcio e temperatura, né? É comum você ter que usar, por exemplo, bicarbonato de sódio para corrigir a acidemia? Isso. Depende muito da solução de reposição volêmica que a gente está usando. Tá. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Ringer, né? Que é uma solução altamente utilizada. Só cuidado que tem o cálcio, então na máquina de SEC, por exemplo, a gente não pode usar, mas que ainda tem um pH de 6,5. Então, às vezes, dependendo da quantidade que a gente faz, precisa repor bicarbonato. Mas a gente tem outras soluções que são balanceadas com pH mais favorável, né? Então, como a gente usa essa solução, que tem um pH de 7,4 e uma composição mais fisiológica, é difícil a gente ter que repor BIC. A única coisa é que quando a gente usa essa solução que tem tamponada, tal, com esse pH mais favorável, ela não contém cálcio. Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é, se você usar essa solução, sempre dosar o cálcio, lembrando que o cálcio é um dos fatores da coagulação, né? Sim. Então, a gente precisa repor. Perfeito. Pensando na questão do segundo pilar do PBM, que está relacionado a perdas sanguíneas, né? Quando a gente fala de perdas sanguíneas em excesso, por exemplo, aquela questão de coleta de exame que às vezes não vai trazer uma informação importante para uma tomada de decisão. Você acredita na importância dos point of care, né? Dos testes remotos para minimizar essas perdas de sangue? Isso na tua prática você acaba utilizando? Super. Então, começando pelo próprio teste viscoelástico, né, o ROTEM, que a gente usa.
para você fazer todos esses exames que eu te falei, então um kit com 4 curvas, né, que vão fazer todos os diagnósticos, basicamente, que a gente precisa para uma cirurgia cardíaca, a gente usa um tubo de coagulograma, né? Sem contar na rapidez, como eu falei, em 10 minutos você manda um tubo de coágulo e tem tudo e todas essas respostas, né? As perguntas que a gente pode ter. Sendo que se você vai pelos testes convencionais, então você precisa colher uma quantidade muito maior de sangue, porque você precisaria pelo menos de um tubo de hemograma, daí se você vai mandar plaquetas, você precisa de mais um tubo, e para o coagulograma são mais 2 tubos, então compara a quantidade de sangue que você usa com um e com o outro, né? Sem contar no tempo que você leva para ter essas respostas. E o que eu gosto de falar é que, às vezes, quando você manda os testes convencionais, a hora que o resultado chega, o seu paciente já é outro paciente. Sem dúvida. Né? Porque você já ressuscitou, você já deu mais volume, o paciente já sangrou um pouco mais. Então, aquele exame que você mandou há 45 minutos não mostra mais qual que é a realidade do seu paciente nesse seu momento. Né? Sem dúvida. Sem contar também isso que a gente acabou de falar, a quantidade de sangue que você está perdendo para fazer os exames. Hoje a literatura parece bem clara, né, em relação à questão transfusional, né? Você trabalhar com uma estratégia transfusional restritiva, ela está relacionada à redução de mortalidade e melhor desfecho clínico, né? Como é que é isso, ao teu ver, essa questão? Como é que você trabalha esse nível de hemoglobina mais baixo, né? Como é que é essa visão, muitas vezes, trabalhar isso com o cirurgião, né? Porque o cirurgião tem uma preocupação de uma forma geral com níveis aumentados de hemoglobina, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da transfusão e também o papel da autotransfusão dentro da cirurgia. Bom, eu vou começar do contrário. Então, a autotransfusão é um pilar fundamental das cirurgias cardíacas, assim. Então, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação ao uso, né, dos sistemas de autotransfusão, de recuperação intraoperatória do sangue, a gente usa em todos os casos. E o que a gente vê é que a gente acaba usando, sei lá, recuperando, vou falar da nossa prática aqui, de 1.300 a 1.400 ml de sangue autólogo que a gente reinfunde nos pacientes, e com isso a gente transfunde muito pouco os pacientes com sangue de banco de sangue, né? Uhum. Com sangue heterólogo. Então, acho fundamental a gente ter esse sistema. E sobre os triggers transfusionais, né? Eu acho que, óbvio, a gente sempre tenta ser o mais restritivo possível, e hoje, com os monitores hemodinâmicos que a gente associa ao nosso cuidado, a gente consegue individualizar muito isso. Por quê? Porque a ideia é que a gente consiga calcular a oferta tecidual de oxigênio desses pacientes. Então, a gente usa monitores hemodinâmicos que medem o débito cardíaco, a gente mede a saturação venosa central de oxigênio, o nosso lactato, claro, e com isso a gente consegue medir o máximo que o paciente tolera de anemia, sem prejudicar a perfusão, né, periférica de oxigênio. Então, a gente consegue segurar até onde dá, enquanto a DO2 do paciente estiver boa, enquanto a SVO2 do paciente estiver boa, enquanto o lactato não estiver subindo. Então, a gente consegue ser super restritivo, sem prejudicar a perfusão tecidual do nosso paciente. Né? Excelente. Então, a avaliação de vocês vai muito além do que uma mensuração de hemoglobina, né? Além dos níveis de hemoglobina, vocês avaliam a própria necessidade individual daquele paciente naquele contexto clínico. Medindo a perfusão. Né? Excelente. Isso, sem dúvida nenhuma, traz uma segurança muito maior para os pacientes, né? Dentro da tua prática clínica, né, um paciente que na saída de SEC, que ainda desenvolve algum distúrbio de coagulação, qual é o principal distúrbio de coagulação que você identifica? Então, eu acho que são 2, sobretudo, né? E eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque a gente tem visto muito
são pacientes que têm o TCA corrigido com a protamina, mas que você vai ver o Intem e Eptem, eles têm alteração. E o que a gente precisa fazer é uma dose extra de protamina. Assim, é uma causa bem importante de sangramento. E se você não tiver esse método, se você não tiver o método viscoelástico, você não vê, porque o TCA está corrigido. E aí você fica corrigindo outras coisas, sendo que a causa mãe era intoxicação residual por heparina, entendeu? Uhum. Essa é um dos distúrbios que a gente mais vê, e o outro realmente é a desfibrinogenemia pela diluição. Uma vez que você identifica essa deficiência de fibrinogênio, você falou que repõe com fibrinogênio concentrado, é isso? Isso. E o concentrado de fibrinogênio, ele fica o quê? No carrinho de parada, dentro do centro cirúrgico, porque ele não é de banco de sangue, né? Ele fica bem na farmácia, isso, né? É uma vantagem muito grande do concentrado de fibrinogênio. Ele fica, na verdade, dentro da geladeira, na farmácia do centro cirúrgico. Então, você pede, em 1 minuto, ele está na sala, né? Então, quer dizer, se você tem o teu teste que em 10 minutos você diagnostica e em 1 minuto você tem a droga, a efetividade, né, e velocidade de resposta para controle do sangramento é muito mais rápida, né? Nessa terapia hemostática, né? Que você acaba não utilizando nem banco de sangue, né? O paciente está tratado, né? Que inclusive foi o que, de novo, o Klaus Gerlinger mostrou lá com o trabalho que ele publicou em 2011. Então, antes, ele mostrou como eles tratavam antes, que era baseado em testes convencionais da coagulação depois da SEC e usando os hemocomponentes. E o depois era quando ele implementou o uso do Rotei com os hemoderivados, né? E aí ele mostrou assim que você tem uma diminuição muito grande na transfusão de hemácias, nas complicações e, no caso deles, uma diminuição da mortalidade também, né? Perfeito. Você falou bastante na questão da heparinização, né? A SEC você acaba necessitando, né, dessa anticoagulação. Hoje, a monitorização, acho que mais reconhecida, né, talvez culturalmente, é através do TCA, né? É seguro monitorar a heparinização na SEC com TCA? Então, hoje, na verdade, já é descrito que é um método, né, que ele tem muita variabilidade, assim, porque você vai lá, depende da quantidade de sangue que você põe, depende de como você homogeneiza, né, o pozinho que está lá no seu tubinho, depende da calibração perfeita do seu aparelho, porque é um ímã, né, que fica lá com um pezinho rodando. Então, a gente sabe que é um teste que não é o ideal, mas que, com certeza, assim, pela tendência dos resultados, você pode dizer que seu paciente está heparinizado ou não. E para heparinizar, a gente trabalha com uma margem de segurança ok. Então, assim, se o seu exame está alto, você pode dizer que seu paciente está heparinizado. O problema é justamente a saída da SEC, que a gente sabe que é um método pouco sensível, né? E aí a gente tem visto isso muito, paciente que tem o TCA corrigido e você fala, bom, então a heparina está revertida, mas quando a gente vai fazer um teste mais específico, como é o Intem, por exemplo, a gente vê que não, que tem heparina rolando ainda, né? Então, por isso, a nossa prática, eu acho que talvez fosse seguro dizer que todo mundo deveria fazer isso, é realmente checar se o paciente não está mais heparinizado através do Intem e Eptem. Perfeito, excelente. Então, a trombolacimetria aí, essa relação de Intem com Eptem, né, nos dá essa informação de efeito residual de heparina. E aí eu te pergunto, a gente faria uma dose adicional, né, de protamina, e é importante monitorar isso? Existe algum
risco para o paciente eu dar uma dose excessiva de protamina, por exemplo, para esse paciente? Qual seria o risco disso, né, para o paciente? Né? Isso, com certeza, e isso também, né, fisiologia e farmacologia. Se você dá muita protamina para o paciente, você começa a ter aquele efeito paradoxal. Então, o paciente passa a sangrar mais, né? Então, o que é importante? Primeiro, você diagnosticar o efeito residual com Intem-Eptem. E segundo, a dose que a gente faz para fazer um reforço de protamina é de 30 unidades por quilo, mais ou menos. Então, no paciente 70 quilos, dá 2.100, que é meia ampola de protamina, é bem pouquinho mesmo, né? Uhum. E não aquela dose que os nossos cirurgiões estão acostumados a pedir de mais 1/3 da dose que você usou inicialmente, porque isso pode levar justamente, de novo, a um aumento do sangramento. Então, acho que tem esses dois lados, diagnosticar e uma vez que o paciente tem heparina residual ainda, fazer essa dose mais baixa de 30 unidades por quilo. E lembrando que aí o paciente para de sangrar, mas que todos os protocolos dizem que a cada intervenção que você faz para tratar um sangramento, você precisa repetir, né, as curvas do seu teste para ver o efeito que teve essa correção. Perfeito. Isso traduz o papel do monitoramento da coagulação pela tromboelastimetria, né? Você identifica o distúrbio da coagulopatia, você guia a terapia transfusional ou terapia hemostática e ainda você repete o exame para avaliar se a tua tomada de decisão terapêutica teve, né? Foi adequada. Uhum. Foi adequada, perfeito. Bom, então nosso paciente foi operado, transcorreu tudo bem a cirurgia, e o nosso paciente foi para terapia intensiva, né? Quais são os cuidados principais de um paciente crítico no pós-operatório imediato em relação a laboratório, né? Se você está dentro da terapia intensiva e recebe esse paciente, quais são os principais testes laboratoriais que a gente indicaria para esse paciente? Então, de novo, né? pH, temperatura e cálcio para começo de conversa. Então, gaso, com certeza, os eletrólitos, né? E o cálcio, muito importante também. Eu acho que isso não só para coagulação, mas para toda a parte hemodinâmica, para a perfusão do oxigênio, né? Sem dúvida, uma hemoglobina para saber também se o paciente está ofertando oxigênio adequado para as células. E o que a gente faz lá, pelo menos no nosso serviço, mesmo que a gente não trate a coagulação, enfim, fizemos o Rotem, mas o paciente não está sangrando, então não tratamos nada, a gente sempre leva o resultado desse nosso Rotem para o intensivista que tá recebendo o paciente. Porque a gente já fala, tinha um A10 do Fibtem de 9, não estava sangrando, não tratamos, mas caso ele venha sangrar agora nas próximas horas, provavelmente deve ser fibrinogênio. Então, a gente já ajuda o paciente, o intensivista nesse sentido, né? E nos pacientes que vêm mais instáveis ou que precisaram tratar muito sangramento durante a cirurgia, normalmente lá onde a gente está já faz uma nova sequência, né, de curvas de Rotem na entrada do paciente na UTI. Perfeito. Excelente. E como é que você avalia sangramento no pós-operatório, né? Débito do dreno, como é que você avalia, puxa, esse sangramento agora me preocupa, não é um sangramento esperado, então talvez realmente a gente tenha que dar essa dose adicional de fibrinogênio. Como é que você avalia isso na prática? Isso, então é isso. Tá sangrando um pouquinho mais, logo a gente já repete de novo, né? pH, temperatura e cálcio. E faz uma nova sequência de curvas do Rotem. Caso o paciente tenha sido heparinizado, a gente tem bastante medo de recirculação da heparina. Então, mesmo que já tenha tratado, já tenha revertido, a gente faz Intem-Eptem, mesmo depois de horas da cirurgia cardíaca. E, sem dúvida, o Extem e o Fibtem. E, a partir daí, a gente guia a nossa terapêutica. Lembrando, o exame normal é igual a reoperação, né?
exame alterado, então a gente vai tratar o que tem. E normalmente, aí no contexto da UTI, a primeira causa já deixa de ser a heparinização e passa a ser a despipirinogenemia, ou às vezes o consumo e diluição dos outros fatores, né? E aí às vezes a gente precisa fazer o complexo protrombínico. Perfeito. Nesse momento do pós-operatório, né, que o paciente acabou sangrando e tem uma anemia, existe espaço nesse momento de você também trabalhar com uma estratégia transfusional restritiva, pensar em repor ferro, eritropoetina? Como é que você avalia isso nesse contexto? Olha, se o paciente sangrou, eu acho muito importante já na UTI fazer pelo menos a reposição do ferro, né? Eritropoetina vai depender, mas o ferro sim, com certeza. Lembrando que a hematopoese vai demorar um pouquinho mais, então a gente faz o ferro agora pensando para daqui alguns dias, né? Uhum. Mas sem dúvida deve ser uma coisa que deve ser feita sempre que o paciente sangrar ou voltar um pouquinho mais anêmico, que no caso da cirurgia cardíaca são quase 100% dos pacientes, né? Sem dúvida. E nesse momento você acha extremamente seguro aceitar níveis de hemoglobinas mais baixos para esse paciente, uma vez que ele esteja estável? Isso, a gente tenta ser restritivo ao máximo, desde que a perfusão, né, tecidual esteja mantendo. Então, de novo, a gente vê o débito cardíaco, SVO2, o MED, né, a nossa oferta tecidual, DO2, lactato, para decidir também o quanto a gente vai ser restritivo. Sem dúvida que a gente é restritivo, mas o quanto a gente vai ser restritivo vai depender muito da perfusão tecidual do paciente. Eu acho isso tão importante, né? Porque você fala todo o tempo, né? A gente tem a literatura mostrando dessa necessidade da restrição de sangue, né, da transfusão, e você tem a capacidade de monitorar aquele paciente, né, por parâmetros de perfusão tecidual, que vai te trazer uma segurança ainda maior, né, para você minimizar a transfusão para aquele paciente. Sim. Então, acho que realmente isso aí é um diferencial muito grande, né? Agora, outra pergunta, né? Então, assim, o paciente estabilizou, está no centro cirúrgico, dreno já não tem mais, né, suspeita de sangramento. E a gente sabe que hoje a gente fala muito de fenótipos de coagulopatia, né? Fenótipo de coagulopatia hemorrágica, trombótica. Esse paciente ele vai ter um momento dentro da terapia intensiva que ele passa a não ter mais risco hemorrágico e passa a ter risco trombótico, né? Em qual momento que você começa a avaliar que, olha, esse paciente agora ele precisa de uma profilaxia de anticoagulação ou ele precisa voltar com as drogas antitrombóticas dele? Como é que você avalia isso na prática? Bom, a maioria dos trabalhos fala que depois de 48 a 72 horas é que o paciente está no pico, né, da elevação das chances de ter fenômeno tromboembólico. Então, assim, é um equilíbrio difícil de fazer, né? Porque é um paciente que sofreu uma cirurgia grande, com muito descolamento e tal. Mas a partir do momento, assim, que da parte cirúrgica já tá tranquilo, assim, diminuiu o risco de sangramento, eu acho que tá na hora da gente começar a pensar no risco trombótico e começar a fazer a profilaxia para que esse paciente não tenha, né, nenhum evento isquêmico ou tromboembólico. Então, a partir das 72 horas, mais ou menos, se o paciente não teve sangramento, tá bem, dreno seco, né, ou já tá pensando em tirar os drenos, tá na hora de começar a pensar na profilaxia. Eu acho que uma coisa legal da gente falar, Tomás, é que agora, principalmente na cirurgia cardíaca, tá muito em voga o uso do complexo protrombínico, sabe? Uhum. Antes a gente brincava, o paciente estava sangrando muito depois da SEC, se a gente estava sem exame nenhum, o cirurgião ia lá e pedia 3 plasminhas, né? Uhum. Hoje o paciente está sangrando muito depois da saída de SEC, se a gente não tem os exames, eles vão lá e pedem 3 complexos protrombínicos. E de fato, naquela hora lá, o sangramento cessa, né?
Só que o que a gente precisa pensar e usar com muita parcimônia que é o seguinte, a indicação label do complexo protrombínico é para reversão de cumarínico. Então, a gente tem usado cada vez mais no contexto perioperatório, mas todos os trabalhos são bem categóricos em dizer que isso tem que ser guiado de algum jeito. E assim, que o melhor são os testes viscoelásticos. Então, fazer complexo protrombínico, ok, desde que você tenha o CT do seu extend ou intem alargados, né? E isso vem muito de encontro com o que a gente está falando agora, por quê? Porque a meia-vida dos fatores 2 e 10 é muito grande, de 70 a 90 horas. Então, o que acontece? A gente faz no intra, para de sangrar no intra, aí depois o paciente se redistribui, né? Elimina um monte de água que a gente deu, e aí ele inflama um pouquinho, faz mais fatores de coagulação, e aí ele vai trombosar quando? No terceiro e no quarto dia, porque aquele 2 e o 10 que a gente deu no intra ainda estão rolando, vão se somar com o que está produzindo e esse paciente trombosa. Então, acho que isso faz parte dos cuidados também. Então, acho que assim, 48 horas, 72 horas, o paciente não tem mais risco de sangramento, a gente tem que passar pro risco trombótico. Excelente, excelente. É muito bacana, eu como intensivista, escutar você falando assim desses detalhes, são esses detalhes que fazem com que a cirurgia seja segura, né, e que a gente reduza as complicações do paciente. Já basta a complexidade da doença do paciente, a complexidade da cirurgia, da SEC, né. Então, assim, a gente trabalhar com esse nível de segurança realmente é um diferencial muito grande para os pacientes, né. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da perspectiva, né? Você falou uma série de pontos importantíssimos, né? No pré-operatório, na identificação de anemia, do papel do Verify Now, do anti-10A para monitorar as drogas, no intraoperatório, a importância de monitorar o paciente, o distúrbio de coagulação, o uso dos testes viscoelásticos de sangue, como a tromboelastometria, o uso das drogas hemostáticas, né, dos hemoderivados, né, o cuidado com a SEC, reversão. Você falou todo esse contexto no pós-operatório. Como é que você vê dentro de um contexto hoje do chamado PBM, né, que é o gerenciamento do sangue do paciente, né, do inglês, do Patient Blood Management, como é que você avalia a perspectiva para o futuro, pensando nessa questão do PBM, tanto para as instituições privadas, né, que a gente precisa caminhar muito nesse contexto ainda dentro do Brasil, mas principalmente para o serviço público? Como eu queria que você finalizasse falando um pouquinho para a gente dessa perspectiva, por favor. Bom, eu acho que o PBM começou, né, faz uns anos já, e todos os trabalhos mostram o quanto a gente economiza de recurso, né? Que é o jeito mais fácil, assim, da gente convencer os gestores em si. E clinicamente também você reduzir a transfusão, com certeza melhora muito os desfechos clínicos dos pacientes, né? Em termos de infecção, tempo de UTI, tudo isso que a gente já sabe. Então, eu acho que o que a gente precisa é uma mudança de cultura mesmo, né? E se a gente pensar assim, começa, né, no diagnóstico e tratamento da anemia. Se a gente for pensar que, putz, a grande maioria das nossas anemias são anemias ferroprivas, que a gente consegue tratar com ferro, sabe? Talvez aí seria muito simples. E aí vem no período perioperatório, que seria a gente conseguir ter esses exames diagnósticos para todos os pacientes, mas se a gente for pensar que, ok, você vai salvar transfusão e com isso você vai diminuir, né, comorbidade, morbidade, então é uma questão da gente conseguir mostrar para os gestores mesmo, né? E toda vez que a gente vai dar aula por aí, todo mundo fala, mas o convênio glosa, meu gestor não deixa, eu falo, olha,
não é só porque a gente tem agora que a gente não fez muita cartinha, sabe, para convênio, que a gente não foi lá 1000 vezes bater na porta do gestor. É um trabalho de formiguinha, mas que a gente não pode desistir nunca, sabe? Então, eu acho que a gente tem que continuar brigando e lutando para ter isso, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. E mostrar, assim, toda vez ir lá e mostrar que a gente melhora desfecho, que a gente melhora a vida dos pacientes e que com isso a gente vai ter economia de recurso, né? Que eu acho que a hora que a gente conseguir incutir mesmo essa cultura na cabeça, e aí é do cirurgião, do anestesista, do intensivista, de todo mundo, e todo mundo brigar por isso, a gente vai conseguir ter, sabe? Eu acho que dessa forma, brigando todos os dias, todas as equipes, é que a gente precisa, e é desse jeito que eu acho que a gente vai diminuir as disparidades dentro do nosso próprio país, né? Entre os pacientes do SUS, entre os pacientes privados e pacientes de diversas regiões, assim. Então, acho que é uma briga diária, mas que a gente tem que continuar fazendo. Não, fantástico, assim, muito bacana realmente escutar, né, ser uma pessoa extremamente experiente, né, e reconhecida pelo teu trabalho dentro da cirurgia cardíaca, né? Assim, eu acho que o que você falou é perfeito, né? Uma necessidade urgente de uma mudança da nossa mentalidade, da nossa cultura, né? Então, trabalhar isso com os médicos mais jovens, né, mais novos, né, para mostrar a importância de que há realmente muito, ainda bem, né? Há muito que a gente oferecer para os nossos pacientes em termos de segurança, né? Então, realmente isso é muito importante. Doutora Diná Ratanaka, olha, eu agradeço muito a tua presença aqui, né? Foi uma conversa extremamente enriquecedora, né? Aprendi muito com você, né? Então, aproveito para estender um convite, né? Hoje a gente falou de cirurgia cardíaca. Espero que vocês estejam com a gente para os próximos podcasts. Vou convidar a doutora Diná para a gente conversar sobre outros assuntos relacionados à coagulopatia em pacientes críticos e cirúrgicos, né? Doutora Diná, muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco nesse podcast tão importante de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mesmo.